Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Inclusivo do Grupo Mulheres do Brasil e o projeto Inclusão em Ação do Comitê de Inclusão. Eu sou Carol Bortoleto, sou do Comitê de Inclusão de Pessoas com Deficiência do Núcleo Campinas do Grupo Mulheres do Brasil. Nós temos um projeto que chama Inclusão em Ação, e ele é um evento sobre inclusão, é um evento inclusivo para todas as famílias, para todas as pessoas. Hoje a convidada do bate-papo inclusivo é a Maíra Scavinato Macei. Ela é de Campinas, já morou em muitos outros lugares. Atualmente ela é voluntária do Mulheres do Brasil também, no grupo, né, no núcleo de inclusão. Ela é presidente do Fórum de Cultura da cidade de Campinas e conselheira do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Também é coordenadora pedagógica e professora. Escritora, formada em artes plásticas, especializada em fotografias e gravura em metal. Enfim, ela vai contar um pouco dela, mas ela é uma pessoa incrível e hoje ela vai falar do papel da família na inclusão. Vai ser um papo bem legal. Mandem aviãozinho pra galera. Maíra já chegou, bem-vinda, Maíra. Estou esperando a sua conexão. Olá, Alba, chegou. Tudo bem? Bom, Ah, que ótimo, legal. A conexão tá boa, você está me ouvindo bem? eu tô, e você? Ah, legal. Então tá bom. É porque eu sou uma pessoa aversa a fone de ouvido que me incomoda. E as pessoas falam, live tem que fazer de fone, Carol. Eu falo, gente, mas eu não gosto de fone, me deixa sem fone, por favor, que dá certo. Eu falo bem, eu falo alto, não tem problema. A gente começa sempre um pouquinho antes, então faltam 2 minutinhos para 7 horas, aí eu já peço para você se apresentar, tá bom, Má? Tá, Deixa eu escrever aqui, eu vou fixar um comentário. eu acho que eu vou Papel levantar da um pouco. vou fixar. As meninas estão bem? Estão aprontando horrores, né? Eu acho que tá todo mundo sofrendo nessa pandemia com crianças. Faz parte, né, amiga? É muito difícil também para eles. Imagina não encontrar os amigos, não ir para a escola, não fazer atividade fora de casa, né? É Então, muito. energia contida dentro do apartamento, né? Assim, não tem nem varanda. Então, Então, é a mesma coisa aqui em casa. Eu tenho um adolescente já, mas de vez em quando ele começa a fazer, a extravasar. Eu falo, ai meu Deus, a vizinha de baixo vai me expulsar, vai mandar carta para o síndico. tá muito os vizinhos. O meu vizinho é o síndico. Ah, que bom. Bom, né? Prático. Ainda se o síndico é legal, ok. Tem síndico que não é legal. O meu não tenho o que dizer, nem ele é neutro, eu gosto. Tá bom. O mandato dele está sendo eficaz. Nesse momento de pandemia, a gente tem 2 casos suspeitos e um confirmado de corona no prédio. Tudo bem para você? Morar em comunidade não é fácil. Pesado, hein? É pesado mesmo. Oi, a Deja chegou. Olá, o Fernando Moraes está aí. Vamos ver. Bianca. Oi, Bi, tudo bem? A Bia é madrinha do meu filho. A Fernanda Rosa, bem-vinda, bem-vindo, gente. Às 7 horas a gente começa. A Pri chegou também. Estou aqui olhando, gente. Estava mandando aviãozinho para convidar as pessoas. A Cris está aí já. Olha lá, o núcleo de inclusão está aqui. Adoro, parabéns, bem-vindas. Bom, 7 horas em ponto, como eu estava falando, é mais um papo sobre inclusão, um papo informativo, onde a gente quer tirar dúvidas, a gente quer ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e a entenderem melhor o que é inclusão de verdade. Hoje eu tenho a Maíra, já falei um pouquinho dela, mas ela vai contar um pouco mais dela e como a coisa da inclusão também, né, está presente na vida dela. Nosso papo vai ser o papel da família diante da questão da deficiência, né, da necessidade aí que muitos têm. Então, Maíra, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. É membro hoje do Comitê de Inclusão também, a Maíra está com a gente aí no Inclusão em Ação, que é o nosso projeto.
se tudo correr bem, a pandemia nos permitir, no terceiro final de semana de setembro, que é a semana que a gente faz a valorização das pessoas com deficiência, a gente vai ter o nosso evento, como a segunda edição. Então, bem-vinda, conte um pouquinho de você pra gente. Obrigada, Carol. Bom, eu sou de Campinas mesmo. Eu nasci com baixa visão, mas a gente não sabia o que eu tinha, e aí, até uma certa idade, acharam que podia ser coisa de grau, depois acharam que podia ser quiasma óptica, enfim. Só quando, há uns 2 anos atrás, eu fiquei doente, assim, eu fiquei com dengue. Aí a minha visão piorou muito. Caiu de 20% para 5% em 3 dias. Aí a gente foi investigar de novo e já tinham outras coisas, outros aparelhos e tal. E aí foi que eu fui descobrir o que era, porque daí tinha teste genético já, e aí eu descobri que era distrofia de cones, que é um tipo de distrofia na retina, né? Degeneração na retina. Mas aí já estava assim, já todos os cones já tinham morrido, só sobrou a visão do bastonete. Então, mais ou menos, essa é a história. E aí, eu, na verdade, não me reconhecia como pessoa com deficiência até esse momento. Eu vou contar um pouquinho, na verdade, normalmente as famílias, elas ficam assim, dois tipos, né? Ou tem aquela família que é protetora, que pega embaixo da asa, que protege do mundo, que morre de medo que a pessoa vá pra rua, né? Também tem aquela que nega, que faz de conta que nada está acontecendo, e talvez muito inconscientemente faz de conta que nada está acontecendo. Meu filho não tem deficiência, porque eu não vejo ele como deficiente, ele é igual ao outro. E foi nesse tipo de família que eu cresci. Então, eu cresci nesse espaço assim de negação. E aí eu não me reconhecia como pessoa com deficiência, porque eu estava ali no meio do que era para ser normal. Certo. Aí as duas famílias, elas são complicadas, né, Carol? Os dois lados, assim, são extremos, 8 ou 80. A família, eu tenho uma super amiga que ela vem de uma família justamente assim de super proteção. E ela teve o caso contrário do meu. Ela morou muito tempo com a avó não deixava ela fazer nada. Então fazia tudo por ela, cozinhava, limpava, não deixava ela fazer nada. Só que daí a avó morreu, né, com o tempo. E ela não sabia fazer nada. Entendi. E aí ela se viu de repente naquele desespero, né? Porque além de estar se sentindo órfã ali, porque ela estava morando com a avó há muitos anos, ela se sentiu órfã em 2 sentidos, né? Ela não tinha mais aquela referência, ela tinha que se virar sozinha, de repente, de uma vez. Entendi. Né? E é isso a gente vê muito. A gente vê muito dentro dos institutos isso. As pessoas que não andam sozinhas, que não e não é nem que elas não conseguem, é que a família coloca elas nesse lugar assim onde faz ela acreditar que ela é incapaz. Entendi. Né? Ela passa a acreditar. Ela passa a acreditar que ela não consegue e ela para de tentar. E isso é o grande perigo, né? Aí a família, em vez de ir ensinando, porque o legal é ensinar devagarzinho, com paciência, né? Muito tempo, né? Você tem que estar ali do lado, mas ensinar para que a pessoa crie essa independência. E aí, né, para que ela consiga, mais para frente, a hora que ela tiver que se virar sozinha, ter essa segurança. Sim. Conta um pouquinho pra gente, assim, você falou que você veio de uma família de negação dessa questão da deficiência, mas você descobriu recentemente, pelo que você falou, né, há 2 anos atrás, que era uma doença, que é uma doença genética, e hoje, como é que funciona isso? Como é que você trabalhou isso dentro de você? Porque, assim, você não foi tratada como deficiente, então você aprendeu a se virar, e você se vira muito bem, né? Diga-se de passagem. Mas conta um pouco para as pessoas isso, essa diferença que tem quando tem a superproteção, que você deu exemplo dessa sua super amiga, que ela se viu órfã e sem saber fazer nada, e a sua independência, porque você é uma pessoa independente que faz as coisas sozinha, correto? Correto.
eu fiz o seguinte, eu, pequenininha, uns 4 anos assim, já perceberam que tinha alguma coisa errada de visão e me levaram no oftalmologista e me deram um óculos e eu fui usar óculos. Só que não adiantava nada o óculos. E eu falava que não adiantava nada o óculos. Mas as pessoas todas olhavam, não, você que não quer usar óculos. Ah, a criança não quer usar óculos. E eu entendia que não funcionava, mas ninguém acreditava em mim. Né? Entendi. Então, até então, eu era só uma criança que tinha algum grau de, né, de astigmatismo, hipermetropia e que eu não queria usar óculos. E aí me colocaram numa caixinha de criança normal, né? E aí, beleza, né? Você ser colocado nessa caixinha de criança normal, você vai se sentindo igual aos outros, você vai crescendo acreditando que você, né, tem as mesmas capacidades. Até aí, muito bacana, gente. Super legal você crescer com a Sim. confiança de que você tem. Só que, né, quando a gente coloca essa criança nessa caixinha de criança normal, ela e não acredita nela, nas dificuldades que ela tem, ela para de falar as dificuldades que ela tem. Ela nem percebe, mas ela para de falar. Porque eu vou Sim. ficar falando e as pessoas não acreditando em mim? Não. Então eu parei de falar. E não foi completamente, eu juro, foi completamente inconsciente. Eu só fui perceber isso muito mais tarde. Sim, eu Mas, imagino. mas eu cresci sem falar. E eu cresci assim. Então eu estava na escola e eu não podia chegar mais perto da lousa, eu não tinha uma letra ampliada, eu não tinha nada que me colocasse em paz de igualdade com os outros alunos. E eu tinha que me virar. Mas eu estava naquela caixinha normal. E aí eu tinha que suprir as expectativas do mundo e as minhas. A cobrança Certo. do mundo e as minhas. E aí eu não entendia que eu, né, para eu estar no mesmo nível de oportunidades, eu precisava de uma letra ampliada, eu não precisava. Não. Aí você Sim. vai se virando. E esse é o grande problema, assim, você não estabelece com a família uma relação de confiança, onde você conta as suas dificuldades, você não estabelece com o mundo, nem com você, essa relação de confiança. Então, você não consegue expor e você não se vê como deficiente. Né? É Você não. muito legal você falar isso, porque assim, você está falando do caso da deficiência, que é o nosso papo de inclusão, mas isso serve, gente, para a criação de qualquer filho. Eu sou mãe também de uma criança que não tem alguma necessidade, é uma criança dita normal, né? É assim que fala, espectro normal, né? Mas assim, é um jovem, um adolescente, e a gente precisa ter diálogo o tempo todo, porque senão a comunicação fica difícil. Eu imagino quando a criança tem alguma necessidade, e a gente, como pai, né, como mãe, como família, a gente nega isso. Então, é uma quebra de paradigmas mesmo, é uma coisa necessária de abrir os horizontes, né, Maíra? Eu acho que a gente precisa aí realmente. Esse papo é muito esclarecedor nesse sentido, porque nós, pais, precisamos abrir a todo momento, sair fora, enxergar e conversar e se comunicar e entender, porque é lógico, a gente sabe que criança faz birra, que criança reclama de usar óculos, talvez, enfim, mas será que realmente não tem alguma coisa ali maior, né? E sem julgamento, porque às vezes também a gente não tem acesso a tanta informação, e é por isso que surgiram as lives. é, a ideia é a gente estar mostrando que é possível, que tem condições e que é a superação também. A Maíra vai contar muita coisa aqui para a gente dela de superação. Pode continuar. A chave aí era justamente isso, né? Estabelecer confiança, acreditar na criança, né? Para que Uhum. pudesse existir esse vínculo. No caso dos meus pais, eu acho que eles nem sabiam o que estava acontecendo, porque era tão distante da realidade deles que eu era deficiente, que eles não iam na escola, não sentavam comigo na lição, nada, eles me tratavam que nem tratavam a minha irmã, né? Que não Sim. era criança que tinha problema nenhum de visão. Mas porque para eles eu era igual a minha irmã e, né, tá tudo certo. Ok. Então eles não percebiam. Assim, lógico que você tem que encorajar a pessoa.
né? Lógico que você tem que encorajar, você não pode ficar poupando de tudo, passando a mão na cabeça. Mas também a gente precisa entender que a pessoa com deficiência, ela vai precisar de ajuda em algum momento. E ela tem que aprender a pedir. E a gente, quando a gente é colocado nesse, né, nesse patamar de a família não reconhece, você não aprende a pedir, porque nem você entende o que está acontecendo. Então é muito complicado, porque é entender, é compreender, tentar compreender o incompreensível. Não dá para você, não dá para você se colocar no papel daquela pessoa. Você não faz ideia, não vai fazer ideia do que ela passa, claro. Sim. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar lá, você tem que apoiar, você tem que, na verdade, não forçar também uma explicação. E isso acontecia muito comigo. Me forçavam muita explicação. Depois, mais velha um pouco, não a família. As pessoas na escola, assim, como é que você vê? Eu falava, então, eu não sei, me explica como é que você vê. Que eu explico. Eu nunca vi de outro jeito, eu não sabia Uhum. de comparação, né? E as pessoas forçavam muito uma explicação. Aí mais tarde também, depois, meu marido também força muito uma explicação, muito. Uhum. Que cor é essa para você? Eu não sei que cor é essa. Para mim é verde e marrom ao mesmo tempo. Eu não sei. Não, mas você tem que escolher que cor. Você tem que falar que cor que você acha que é. Mas sabe quando na Mas tua não sei. Uhum. não é nenhuma nem outra, é tudo ao Sim. mesmo tempo. E aí a pessoa fica te forçando e te coloca naquela posição de completo desespero. Porque você já tá tendo que lidar com aquilo. Já é, já é exaustivo. É cansativo pra caramba, Carol. É muito cansativo. Imagino, É, imagino. é muito Eu cansativo. tenho, só fazendo um parênteses, eu tenho um amigo que é daltônico, né? E é muito louco que eu fui descobrir depois de muito tempo que ele era daltônico, eu não sabia até então. Eu sabia que ele não gostava de dirigir, mas depois eu entendi que um dos motivos era o daltonismo, ele tinha um pouco de receio, por mais que você entenda a sequência do semáforo, coisa e tal. Mas ele comentou comigo, isso, saiu esse assunto quando começou muito o modismo dos filmes 3D, né? E eu falei, mas por que você não gosta de filme 3D? É tão legal, aquelas coisas vindo. Ele falou, porque eu não entendo. 3D é jogo de cores e eu não vejo cores. Foi quando eu descobri que ele era daltônico, né? Porque até então, assim, a nossa falta de informação é tão grande que, por mais que você leia que 3D é jogo de cores, você não vai lembrar que um daltônico não enxerga um filme 3D, né? A gente não vive isso, a gente não vai lembrar, gente. Tudo bem, né, eu só aprendi depois. Então, às vezes, a gente era uma turma legal, que saía muito para ir ao cinema, quando a gente morava em São Paulo, e eu não chamava, quando era filme 3D, eu tentava procurar um 2D, se era a vez dele participar, para ele ir também, porque senão ele ia mais para estar junto, mas ele não entendia o filme, porque não dá para ver, né? Você tirou o óculos, né? Eu A nunca gente, feliz. as pessoas esquecem, Ele... viu, Carol? Uhum. As pessoas esquecem. Eu lembro muitas vezes, eu pequena, até depois, assim, minha mãe falava, olha, não sei o que, eu falava, mãe, eu não enxergo. Claro que você enxerga. Mãe, eu não enxergo. Aí minha filha nasceu, hoje eu não, né? Ela tem. Uhum. Aí ela, esqueci. As pessoas te mostram coisas que, obviamente, para você não vai ver, mas elas esquecem. E não é só com. Uhum. Nossa, eu tenho muitos amigos que falam isso, falam assim, nossa, a pessoa esquece o tempo todo. Tem um amigo que é cego total, total, já faz 3 anos, e os pais dele, ele tá em algum lugar, às vezes falam, olha, filho, igual o seu. Ele fala, o que é igual o meu? E ele, assim, gente, eu não enxergo. Desculpa, filho. E faz 3 anos e eles ainda Uhum. não lembram. Né? Então Hoje, como é que é a sua visão para as pessoas entenderem? Você vê 5% aí? Você vê sombra? Como é que... eu tenho 5% de visão. Não. Como eu tenho uma visão dos bastonetes, né? Eu não tenho dos cones. Os cones, eles são assim, para detalhe, a cor, mais a certeza da cor, né? Ah, Então, por exemplo, eu não vou ver a cor do olho de alguém. Né? Eu teria que estar uhum. muito perto para ver a cor do olho de alguém. Se a pessoa estiver muito longe, do outro lado da sala, se for uma pessoa que eu conheço,
eu consigo reconhecer numa boa. Se for muito parecida com outra pessoa, já vai ser muito forçado. Sim, A gente vai aprendendo, né? Lógico, o jeito, né? De sim, falar, de andar. Mas, por exemplo, as cores, para mim, até enquanto eu tinha 20%, que foi quando eu me formei em arte, especializei em fotografia, tudo, eu enxergava cor. Assim, bem, nitidamente. Eu conseguia diferenciar as cores, tinha aula de cor na faculdade, conseguia fazer o círculo cromático, tudo direitinho. Então, isso foi muito sofrido, porque as cores, elas perderam muito, assim, eu perdi muitas cores, né? Não existe mais azul é roxo agora. Todo entendi. é roxo. E as outras cores, elas ficam mudando, depende da luz. Então, um Tá, negócio que eu tenho certeza que é azul, na verdade é marrom, sabe? Uma coisa nada a ver. entendi. E aí eu vou em outra luz e falo assim, nossa, mas isso daqui não era azul? Aí alguém falou, não, isso daí sempre foi marrom. Eu falo, nossa, gente, eu jurava que era. Vai da luminosidade, então. A questão da luz interfere muito na questão da cor que você enxerga hoje. A luz interfere muito, muito mesmo. Entendi. Não só na cor, mas também, por exemplo, para ler alguma coisa. Quanto mais luz tiver entre eu e o objeto, mais plano for o objeto, mais refletir luz, mais difícil. Entendi. O contraste para o deficiente visual ajuda muito, muito Ah, mesmo. Quanto mais contraste, mais fácil de ver. Então, aquele pessoal interessante. mania de escrever de amarelinho em branco, esquece. Impossível. Então, as cores que elas têm mais ou menos, assim, eu falo a mesma vibração. As cores que têm mais ou menos a mesma vibração, você colocou junto, nossa, ferrou. Precisa de Tá, mas uma coisa. se o fundo for escuro e eu escrevo em amarelo, ok. Se o fundo for preto. Ok, mas se você escrever em branco é melhor. Mas sim, ok. Se você escrever em amarelo claro, ok. Em amarelo reluzente, não, porque ele dá luminosidade, é isso. Entendeu? Tá. Com menos luz, Não, melhor. é legal você falar até isso para nós, que, assim, eu sou profissional autônoma, eu faço minha, né, eu faço um pouco de tudo, tenho as pessoas das artes, e é bom porque às vezes você dá dica para quem está fazendo a arte para você. Que às vezes você precisa divulgar para alguém que não tenha 100% de visão ou tenha visão, né, com alguma deficiência, e você às vezes peca na comunicação por pouca coisa, por um tom de palavras. É bem legal você falar. E essa parte que trabalha de restaurante, tudo, tem, né, eles colocam aqueles visores, né, com o número da pessoa, né, nas lanchonetes, assim, de shopping. Gente, a pessoa coloca um fundo preto com luz vermelha, Não enxerga. sabe? Se fosse um fundo cinza claro com luz, com escrito preto, se fosse ao contrário, se fosse uma luz branca. Agora, preto com luz vermelha. Muito legal você falar isso. É uma coisa que eu vou jogar nos meus grupos de food service e dar a dica para quem produz esses luminosos aí, ó. Eu nunca soube disso. Tem Tá uns que vendo? são de outro jeito, né? Que são de outras coisas, esse da Mas a graça. minoria, né? A minoria. É muito Nossa, pouco, muito acho pouco. que Aí eu quando vi você uma pensa, vez o diferente, até falei, nossa, é diferente, não entendi porque talvez a pessoa já tenha pensado nisso, né? Mas tem muito. voltando para o assunto da família, que eu sei que os nossos assuntos sobre inclusão são sempre muito vastos e muito ricos, voltando ao assunto da família, né? Você falou da família que protege demais, a família que nega. O que, que você acha, assim, que a gente pode sugerir para as famílias para trabalharem tanto a negação como essa superproteção? A Denise aqui, que é do comitê também, ela colocou que o Matheus, né, o filho dela é PC, e ela trata ele como normal, ele sabe das limitações e toda evolução ela explica para ele como foi, como aconteceu. E realmente o Matheus é uma criança super comunicativa. A gente convive um pouco com o Matheus é nosso mascote da turma, ele participa das reuniões, dos eventos, e ele está sempre se comunicando com a gente. E é muito legal isso. Eu convivo há um ano e pouquinho com o Matheus só e já vi muita evolução. E eu acho que é um pouco isso, né, Maíra? A gente incluir essa criança e mostrar para ela que ela pode estar junto, que ela tem as limitações e que ela pode ir evoluindo, né? O incluir essa criança é fundamental. A criança está ali no ambiente escolar, vai fazer com que a sociedade entenda que existe essa deficiência, e isso é ótimo. Sim, Inclusive, a família tem um papel de conscientizar a sociedade em relação a isso, né?
Então, se a família Muito. consegue conscientizar a sociedade, expor essa criança para a sociedade, mostrar que é normal educar a sociedade, nossa, daqui a alguns anos, assim, vai ser realmente incrível. Já melhorou muito, né, Carol? Já melhorou muito, na verdade. Antigamente era muito mais sofrido. Ó, sobre o que as famílias podem fazer, né? Essa família que super protege, que ela acaba bombardeando, ela acaba minando a confiança da pessoa. Então é aquilo que eu falei. Fica do lado, mas mostra como é que faz e deixa a pessoa errar também. E quando ela errar, não é um absurdo. Não trate como se fosse um absurdo. Não pegue e fale assim, não, não, deixa que eu faço e começa a fazer por ela. Entenda que é normal, porque as pessoas que não têm deficiência também erram e também aprendem errando. Mas, então, não, né, nesse momento, entender que é normal e não entrar em pânico. Quando a gente reconhece a criança como normal, né, no caso do Denise estava falando, é muito legal a gente reconhecer a criança como... Porque ela, na verdade, né? Só que ela tem algumas limitações. Aí, nesse caso, é muito bom que a gente mostre para ela que a gente está lá. Né? Então, em vez de fazer as coisas por ela ou de deixar ela fazer tudo sozinha, oferecer ajuda. Se a gente não souber oferecer ajuda, simplesmente, olha, eu tô aqui se você precisar. Ó, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Porque isso daí já basta para a pessoa se sentir mais confortável, né? Sim. Então, a pessoa já consegue estabelecer, assim, uma relação mais saudável com a família, ela se sente, né, acolhida. A verdade é essa, ela se sente acolhida. Uhum. Então, você não precisa de grandes gestos para acolher essa pessoa. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque a família dessa criança, ela acaba também colocando a criança na caixinha normal, a família estendida. Então, as outras pessoas da família também tratam como se não tivesse deficiência. E aí vão deixando para depois, para falar sobre isso, ou para ajudar, ou para estar mais presente. E o tempo passa, né, Carol? E as prioridades mudam. E a criança cresce. E aí o apoio que ela precisava da tia, da avó, da prima, naquela época já passou, né? Já ficou para trás. Então tem isso também. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental para todas essas famílias é procurar assim, os mecanismos de ajuda, né? Procurar os institutos, procurar auxílio psicológico. E não só para o deficiente, para a família também. Que Porque legal. a família tem que entender o papel dela ali. E é difícil, lógico que é muito difícil. Imagina, eu tenho um filho que é deficiente, como é que eu vou lidar com isso, com ele, comigo, com as minhas expectativas, com a dele, com o do mundo? Então, assim, se a pessoa procurar um auxílio psicológico, não só para o deficiente, porque o deficiente precisa também, porque é muito difícil. É muito difícil você se reconhecer como deficiente e você continuar acreditando em você e mesmo com todos os preconceitos, né? Então, essa junção dos dois procurando apoio é o que é o ideal, né? Porque daí eles conseguem se ajudar mais. Que legal. E que tipo de. Você fala uma terapia? Tem alguma terapeuta específica para isso? Dá uma dica mais completa para gente. Porque, assim, eu acho que é importante isso. Eu brinco com todo mundo, né? Terapia, gente, é uma coisa incrível de se fazer. Terapia, meditação e pilates na minha vida são coisas que eu queria nunca precisar parar, que são coisas que, assim, meditação mudou minha ansiedade, terapia é uma delícia, porque faz você se encontrar com você mesmo e aceitar várias coisas suas e dos outros. Então você passa a enxergar o mundo de outras formas, e Pilates é bom para o meu corpo. Atualmente eu estou de quarentena, não estou fazendo só meditando, tá? Eu medito, mas eu não vou na terapia e não vou no Pilates por outras situações também, mas é muito legal, e eu queria saber assim, se tem uma terapia específica que você acha mais legal para o tratamento, né, para o acompanhamento das famílias e das pessoas com deficiência, porque tem muito tipo de terapia. Qual que você já usou e você gostou? Você viu alguém usar e é interessante? Né? Então, é bem legal você dividir com a gente isso. Eu vou olhar as perguntas aqui, tá? Eu estou tentando ver aqui, tem bastante coisa escrita e eu tinha colocado no computador, caiu, enfim, vamos lá.
Bom, dentro dos institutos, normalmente a gente já tem, né, os psicólogos, só que eles costumam fazer um acompanhamento só com deficiente, né? Mas esse Aham, acompanhamento, muitas vezes é em grupo, e isso é bacana, porque daí você coloca tá. a pessoa com outro, junto com outros que têm as mesmas dificuldades, e aí a pessoa consegue extravasar, consegue falar o que ela sente. Então, essa Aham, terapia em grupo, ela é importante, mas ela não pode ser a única, né? Então, é é, muito bacana, porque você está dividindo com todo mundo ali suas frustrações, é muito legal. E, sim, inclusive, quando existem muitos raros lugares, existem grupos de apoio aos pais, né? certo. E o legal mesmo era que existisse exatamente isso também com os pais, né? Aquele grupo de apoio onde os pais todos pudessem trocar experiência. A Que maioria legal. troca experiência naqueles bancos que ficam esperando a criança fazer a Uhum, terapia. entendi. E aí, a terapia particular é muito importante também. Tem muitos psicólogos que se especializam em pessoas com deficiência. Então, Tá, procurar uma dessas pessoas, pessoas que já trabalharam em instituto, ou que se identificam com isso, é muito bom. que Porque legal. a pessoa não tem que se apropriar da deficiência, né? Ela tem que se apropriar da deficiência para se empoderar. Para se empoderar e Sim. acreditar que é capaz. E, Aham, e é muito difícil. E se a família continuar acreditando que ela não é capaz, é mais difícil ainda. Então, a aham. família tem esse acompanhamento também, a família vai aprender que essa pessoa pode sim, que ela consegue sim, e que ela só precisa de um pouco mais de ajuda. Né? Legal. Tem um monte de gente entrando aqui, dando oi, oi, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Aí tem a Andresa que disse que está acompanhando e ela tem uma visão de 10% em ambos os olhos e se acha bem parecida com você no que você está descrevendo da fala. Muito legal. E dentro do que a Maíra falou, me veio uma ideia aqui, né, que pode ser um nosso papel também como mulheres do Brasil, e grupo Inclusão em Ação aí, o Comitê de Inclusão, a gente cria grupos de apoio às mães, às famílias. De repente aí, quem quiser, procura a gente com mais calma inbox. Vamos ver se a gente cria papos mais construtivos, não ao vivo, um Zoom atualmente, que não pode ser presencial, Hangout, enfim, alguma ferramenta, para trocar ideia, experiência, uma coisa que a gente tinha falado lá atrás, depois, por conta da pandemia, as coisas ficaram meio engavetadas, mas com essa dica que a Maíra deu da troca entre as famílias, talvez famílias, quem precisa de um apoio, conte com a gente, né? Com Como eu certeza. falei, eu sou uma voluntária, eu não tenho próxima, eu tenho uma prima que tem um filho com necessidade especial, uma outra prima também, mas moram longe, não estão tão próximas, mas estamos aqui para ouvir, para conversar, muito legal. E bem-vindas. A Nilza agora entrou também, oi Nilzinha, também é do comitê. Então é isso. E vamos falar agora assim, um pouco mais da família, né? A gente falou da família superprotetora, agora vamos falar da família que esquece, né? A aceitação, gente, de tudo que a Maíra está me falando aí, a questão da aceitação é a coisa. A meditação me trouxe isso, né? O aceitar o momento, aceitar o como é, e não perguntar por quê, aceitar. Não é fácil, não é simples. Carol, você fala isso porque você não tem nenhuma deficiência. Não, eu também não. Todo mundo passa vários perrengues e vários bullying e várias dúvidas e vários, né, e várias contestações internas. Mas a partir do momento que a gente começa a aceitar os momentos presentes, o que acontece, o porquê sem julgamento, que é o mais importante, nosso relacionamento humano fica melhor. E o mundo precisa disso, né? Eu acho que a gente veio no mundo com a missão de se relacionar cada dia melhor. E imagine dentro da nossa família, quando a gente tem essa questão de ter alguém que precisa mais da gente por alguma necessidade, né? Então, conta um pouco mais para a gente. Eu tive essa impressão, se eu estiver errado, pode me corrigir. Estou aprendendo muito hoje. É bem isso mesmo, Carol. A família, assim, gente, é muito difícil. Com certeza é muito difícil. Só que você não precisa passar por isso sozinho, né? Tem outras pessoas que passam, tem pessoas que podem te dar auxílio. E assim, Legal.
a criança ela vai sofrer, os bullying vão existir, independente de você ter consciência de que ela é deficiente ou não. Você ignorar o fato não vai fazer com que não aconteça. Vai fazer com que aconteça e você nem fique sabendo. Né? Que é a maioria dos deficientes, assim. Então, eu conversando sobre esse assunto num grupo, né? Uma das meninas falou, olha, ela tinha problemas para andar, tinha dificuldade para andar. E as meninas que moravam no bairro do lado da escola dela vinham e empurravam ela na rampa. E aí eu perguntei para ela, mas você falava para tua mãe? Não. Não falava. Eu nunca falei também. E sabe o que é pior? É que nem passa na tua cabeça falar. Não passa na tua cabeça. Porque você não tem essa relação não foi construída. Então, não adianta. É lógico, é muito difícil cair a ficha dessa família, é muito difícil. Eu acho que é mais complicado do que a outra. Porque essa família, ela quer muito acreditar que aquela criança não tem problema, né? E não tem problema, porque ela é capaz. E eu ouvi muito isso. Mesmo depois que a minha visão piorou muito da minha própria família, eu ouvia falando assim, gente, eu não tô dando conta. Não, você sempre deu conta, você dá conta, você se vira. E aí, de repente, eu tava assim, com 5% de visão, e no começo, você se queima, você se corta todos os dias. Todos os dias. E aí você tem que dar conta de crianças, de casa, de marido, de um monte de coisa, e você não tá dando conta nem de si mesmo. E as pessoas falando para você, não, mas você sempre deu conta. Porque é mais fácil eu pensar que a pessoa dá conta do que eu parar com a minha vida para reconhecer e ajudar. Né? É muito mais fácil. Se eu pensar que a pessoa dá conta, eu não sinto culpa. Não sinto culpa. Eu acredito que a pessoa dá conta. E aí isso é complicado, porque a criança, ou mesmo o adulto, né, estabelece com a família uma sensação desconfortável, assim. Poxa, a pessoa fica falando o tempo todo que eu dou conta, eu não tô dando conta, eu tô falando que eu não tô dando conta. Eu tive chiliquinhos, aí funcionou, gente. Chegou uma hora... Boa dica, dica do chilique. Será que vai funcionar? Não, pior que é, assim, eu tentei muitas vezes conversar, muitas vezes. Com algumas pessoas funcionou, com outras, uma hora que eu tive que, sabe, tem que dar um chacoalhão. Às vezes tem gente que você tem que dar um chacoalhão. Eu acho que a linha é muito tênue do dizer o sim e não, até para pessoa com deficiência, né, Maíra? Assim, fala, meu, eu não tô dando conta e não vou fazer. Como para a gente também, é aquela coisa da real empatia que eu coloco para as pessoas, né? Eu dou treinamento para equipes. E as pessoas, hoje está na moda falar de empatia, resiliência, coisas que a gente fala há muitos anos. Quem trabalha com treinamento e com gente não tem como nunca ter falado disso. Mas a real empatia que eu comento com as pessoas não é você se colocar no lugar da pessoa exatamente. É você entender que a pessoa tem limitações e que você pode ajudar naquelas limitações. Isso é empatia, no meu ponto de vista. Porque todo mundo tem algum tipo de limitação, seja ela por deficiência ou por outra questão, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende as coisas, a gente aprende cada dia uma coisa. Então, quando a gente fala de empatia, para mim a empatia de verdade é essa. É você entender que a outra pessoa tem os limites dela, você os seus, e cada um pode se ajudar. Isso é estar junto, isso é viver junto, em comunidade, em coletivo, enfim, que a gente está falando tanto atualmente também por conta de estar mais em casa, né? Porque daí eu ouço, porque, nossa, eu não vejo a hora da aula voltar. Meu, você viu o trabalho que a professora tem para dar aula? A gente não é professora, né? Eu não sou, assim, apesar de eu dar treinamento, eu não sou professora, eu sou treinadora, eu comento. É diferente de uma sala de aula, 4 horas seguidas de aula e dinâmicas, enfim. A coisa do conviver em casa também não está fácil para as pessoas nesse momento de pandemia, ficar em casa de quarentena, respeitar as normas. Não é gostoso, a gente gosta de sair, tomar café, a gente está morrendo de saudade dos nossos encontros, né, Maíra? Mas assim, a gente tem que cumprir, a gente tem que ficar em casa. A convivência familiar, a pandemia nos trouxe uma maior convivência familiar.
E aí a gente começa a ver mais a dor do outro, a dificuldade do outro dentro de casa também, né? E quando a gente tem alguém com deficiência, a gente tem que tomar mais cuidado, porque às vezes a gente não ajuda o necessário, correto? Você está falando da pandemia, eu estou lembrando aqui, a gente estava conversando no conselho, né, da pessoa com deficiência esses dias, porque o índice de violência da pessoa dentro de casa contra a pessoa com deficiência subiu assim astronomicamente durante a pandemia. Contra a mulher também subiu bastante. A violência de maneira geral dentro de casa, né? Dentro de casa. Por quê? Porque de repente você é obrigado a lidar com aquilo, né? 24 horas por dia. E é muito difícil, né? Então, as pessoas não têm preparo psicológico para lidar com aquilo. De repente, caiu essa bomba de que você tem que ficar em casa, tem que lidar com aquilo, e ninguém se preparou psicologicamente, né? Esse desespero das mães, assim, é bem isso. Olha, Carol, eu dei aula para crianças com muitos problemas, muitas dificuldades, né, de aprendizado, muitas dificuldades de relacionamento. É diferente do que você ensinar sua filha. É outra relação de respeito, de atenção, né? Uhum. De desafiar. Então, é difícil. Até de liberdade, vamos dizer assim, né, Maíra? Com o seu filho você tem uma liberdade, com o aluno você tem um limite, e o filho vice-versa, é diferente. Exatamente, o filho também. A relação é muito mais íntima, é uma relação íntima, é mãe e filho, né? São pais e filhos, não tem professor. E é muito engraçado que quando eu era criança, eu ouvia do meu avô é falecido há muitos anos, eu já tenho 42 anos, meu avô faleceu, eu era criança ainda, mas eu lembro, meu avô falava da questão da relação do professor, do respeito, e ele falava, a partir do momento que nós passarmos a chamar, né, deixarmos nossos filhos chamarem o professor de tio, a relação já não vai ser tão mais profissional. E realmente isso se estreitou demais, em alguns momentos tivemos dificuldades, né? Quando chama o professor de tio, e cria uma intimidade de tio que é professor, o professor é educador, não é tio, né? É muito tênue e a criança às vezes não consegue entender, e aí cria um clima complicado. Mais É relação humana. complicado do que isso é a relação daí da criança dentro de casa, porque a minha filha, por exemplo, você está ensinando alguma coisa para ela, tá assim, tá assim, tá. Você fala assim, você faz isso na sala? Não, né? Não faz, você fica na sala. Ou dá um grito, ou reclama grosseira. Você fala assim, você faz isso? Não faz, né? Mas aí com você, dentro de casa, na frente dos seus amiguinhos, você não faz isso. Sim. Não vai pagar esse mico. Por isso que eu falo, esse momento está sendo educacional e um divisor de águas em relações humanas de maneira geral, né, Maíra? Porque as relações familiares mudaram e eu fico imaginando assim, você que tem uma deficiência, que tem as suas limitações, estando mais ainda com as meninas em casa, que você tem duas, né, não é só uma. Então, e a pequena tem 2 anos agora, né? Vai fazer 3 no fim do ano. Quando minha visão piorou mesmo, ela tinha 1 ano e 2 meses. Certo. Desesperador. Porque ela sempre foi aquela criança que sobe em absolutamente tudo. Que você piscou, você foi atender o telefone e ela tá em cima da mesa. Entendi. Tá? 1 ano e pouco já era assim. Então, um dia eu lembro que me ligaram de algum lugar, acho que é do Exército da Salvação, coisa assim, para me pedir doação. E eu atendi o telefone na hora que eu tô falando com a moça, eu olho ela em cima da mesa, moça, desculpa, eu saí correndo. Assim, gente, você não pode piscar. E você já não pode piscar normalmente com criança, imagina você não enxergando. Porque, para mim, muitas vezes, o objeto não tá lá, mas não tá lá. Isso é muito engraçado. É estranho isso, mas é uma curiosidade muito grande. Assim, pego, por exemplo, 4 maçãs, coloco em cima da pia para fazer um suco e tal. Daí eu olho e tem 3 maçãs. Nossa, gente, mas eu juro que eu tinha pegado 4 maçãs. Não, mas 1, 2, 3. Tô vendo que tem 3 maçãs. Vou lá na geladeira, pego outra maçã, vou colocar em cima da pia, 5 maçãs com aquela. Aí você fala, parece pegadinha. É uma coisa assim, muito... Aí deleta.
porque como os cones são responsáveis, né, por parte da informação, aquele objeto deletado. O resto da visão, os bastonetes, eles trabalham para suprir aquele buraco. Então é Entendi. como se não tivesse lá. E aí você fica assim. Então, eu tenho que procurar alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa. Procurei na minha bolsa 5 vezes. Beleza, respira fundo, dá um tempo e procura a sexta que você vai achar. Então, porque você realmente não enxerga aquele. É muito estranho. Você não enxerga, né? Tá na frente de você. E aí Uhum. é difícil você começar a lidar com dificuldades novas, né? Veja assim, é uma pessoa que não nasceu, vamos pensar numa pessoa que não nasceu com deficiência, né? Uma pessoa que adquiriu. Sofreu um acidente, teve um descolamento de retina, ou teve, né, alguma coisa na coluna que não pode mais andar, tal. Você, de repente, você tem que lidar com aquilo que você conseguia sempre fazer, você estava acostumado a fazer, e você não consegue mais fazer. E aí você não sabe onde se colocar, como se colocar. É confuso, é muito confuso. Então, eu fui os dois, né? Engraçado. Eu fui a criança que nasceu com deficiência, cresceu com deficiência, e depois a pessoa que adquiriu mais. Então, Entendi. eu passei meio que pelos dois processos. E quando você é a criança que cresce com deficiência, você vai se adaptando. Você vai se adaptando, se adaptando. Sim. Quando é jogado no seu colo de uma vez, é muito frustrante. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam deprimidas, agressivas. Mas por quê? Lógico. Gente, desculpa, mas é inevitável a pessoa que sofreu um acidente, que ficou com paralisia, que ficou cego, não ficar deprimido, sabe? Sim. Assim, a primeira coisa que eu fiz, a Ela primeira coisa. via, né, e parou de ver, gente. Deve ser muito estranho, deve ser muito frustrante, inclusive. Você está falando isso, eu lembrei de uma história que eu li recentemente de uma menina de 20 anos, estava com um namorado na praia, e do nada ela foi acordar num dia de manhã e não sentiu as pernas e parou de andar. Ela tem uma doença, eu não vou lembrar agora detalhes, é uma pessoa que eu estou entrando em contato para em breve trazê-la, para contar a experiência dela também para a gente aqui nos papos. Mas o que que acontece? Eu acredito que deve ser muito difícil e a autoaceitação daí, né, Maíra? Porque você tem que se autoaceitar, aí, como você falou, tem a cobrança externa, você tem que provar as coisas para as pessoas, e, e aí é muito mais desafiador, né? Muito mais desafiador. E destrói a gente, destrói. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando a minha visão diminuiu, foi pegar o telefone e ligar para o psiquiatra e marcar uma consulta. Aí ele me encaminhou para psicóloga, já cheguei para ele e falei, olha, eu não sei Entendi. lidar com isso, eu já sei que eu não sei lidar com isso, né? Eu já assumi no mesmo momento, eu já soube no mesmo momento que eu não ia saber lidar sem ajuda. Sem ajuda. Porque eu vejo assim, eu vejo muitas pessoas com deficiência sendo muito agressivas com as pessoas que não têm deficiência. E eu, em muitos momentos, também sou. Porque é muito dolorido. Aí te cutuca, aquilo dá o tempo todo, você está convivendo com aquilo o tempo todo. Aí vem alguém e te cutuca mais, meu, você explode, né? E destrói. Então, assim, destrói a gente. E quando é uma doença genética, é mais desesperador ainda. Porque daí destrói você em dois sentidos. Destrói você porque você ficou deficiente, porque você não sabia, e destrói você porque você transmitiu isso para os seus filhos. Que é o meu caso, assim, as minhas filhas, elas não têm, até que a gente até então não tem nada, mas eu tenho os dois genes recessivos. Então, obrigatoriamente, pelo menos um gene recessivo, as duas têm. Então, elas não têm, mas elas são portadoras disso. E aí te destrói completamente, né? Porque já era muito difícil e você sabia lidar com isso pensando, pelo menos sou eu, né? Não é minhas filhas. Porque é muito mais fácil. Eu acho que deve ser muito mais fácil ser você do que Entendi. seus filhos. Eu fico pensando nas mães, assim, eu não daria conta. Eu ficaria em pânico, sofreria muito. Eu precisaria de muita ajuda para Entendi. dar conta. E aí você pensa muito nisso, né? Sou eu, não são meus filhos, ufa, né? Pelo menos antes eu do que eles, tal. Aí quando você descobre que é você, mas né, eles também, ou eles são por. Nossa, isso daí, assim, tirou o meu chão de um jeito assim, que eu não sabia pensar, não sabia. Você sente culpa,
a culpa não é sua, vem lá de cima, né? Mas você sente uma culpa, assim, incalculável, né? Poxa, e aí elas podem ter, ou se elas não tiverem, meus netos podem ter, meus bisnetos podem ter, né? Então Entendi. é muito Mas difícil. me conta uma coisa, falando disso, né, dessa questão genética, essa deficiência, no caso, não tem tratamento hoje, no seu caso. Não, não tem. E, ninguém, e alguém mais da sua família tem Não, esses detectaram ou não? Você é não. a primeira linhagem que tem, assim, a primeira genética que chegou em você, no caso. Saiba A sim, partir de Carol. você. É uma doença que veio da Itália. E Tá, aí eu tenho família, de um lado portuguesa e italiana, e do outro lado portuguesa e italiana. Aí o tá. gene veio e se juntou. É uma doença, né, recessiva, e assim, é 1 em 1 milhão que tem. É muito raro. A gente fala, a gente vai Aham, ganhar na loteria, né? Mas. E aí, assim, é 1 em 1 milhão. Então, entendi. vem vindo a genética. Eu até Tá, brinquei, falei, mas elas não vão fazer intercâmbio na Itália, qualquer lugar menos a Itália, não vai conhecer italiano. entendi. Pula Itália, entendi. Mas veio assim, desde muito tempo e juntou, né? Não tem cura. A maioria das doenças de degeneração, elas não têm cura. O Sim. que existe hoje são tratamentos de melhoramento genético, experiências, não no meu caso, porque eles pegam as coisas que são mais comuns, né? A minha é muito, É, muito rara. Então, existem essas coisas de tratamento genético, né, que são experimentais, e aí quando as pessoas fazem teste genético, elas muitas vezes elas podem participar desses estudos. E isso é bem bacana. legal. Entendi. Então, o teste Bacana. é uma coisa muito, muito bacana. Aham. É muito caro ainda no Brasil. Parece que a USP tem algum esquema, alguma possibilidade já agora. Mas é uma coisa que é importante, que é legal para a família, né? Principalmente se você Entendi. confia que é genético. No caso, só Entendi. eu fiz, né? Os meus pais, eles não fizeram. Mas a gente, como o meu é degenerativo e, assim, piora muito a visão, a gente saberia se eles tivessem. Então, a gente sabe agora que eles têm um gene recessivo cada um, porque eu tenho. Mas a gente, né? Então, você vai meio que eliminando, Sim, né? sim. Desse jeito. Legal. Mas, às Mas vezes, o papo tá incrível, mas nós temos mais 7 minutos só, viu? Voa o tempo aqui, voa. Galera, eu desativei os comentários agora que o pessoal falou que tinha muita coisa em cima da Maíra. Realmente, durante a live fica, mas essa live fica salva aqui no IGTV do Mulheres do Brasil. E a gente sobe também para o Facebook do Inclusão em Ação. A gente ainda está com dificuldade de subir para o IGTV do Inclusão. Quem souber pode ensinar que a gente aprende. E eu queria que você colocasse as suas considerações finais, as suas dicas finais para a família, para depois eu fazer o encerramento. tá. Mas foi um papo bem incrível, já vou adiantar aqui que eu amei saber de tudo isso e mudar um pouco mais ainda meu olhar sobre a inclusão. Bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E quem quiser conversar também pode procurar, pode, né, chamar no WhatsApp, no Facebook, que, que a gente vai, que eu super respondo. É muito bom isso. Eu morro de vontade também de seguir com esse negócio dos pais, de fazer um grupo dos pais. Eu acho muito, muito importante. Bom, Legal. o que eu diria das considerações finais, Carol? É o seguinte. A melhor coisa é quando a pessoa, assim, percebe que ela dá conta, a família também percebe que ela dá conta, mas que se ela não der conta, tudo bem. E que é ok pedir ajuda e que tem alguém lá para ajudar. Acho que Legal. isso faz toda a diferença do mundo. Então, é aí que tá, sabe? É aí que tá toda a questão. Acreditar que dá conta e entender. Porque a gente se culpa muito, a gente fica desesperado. E a gente não entende que se a gente não der conta, não tá tudo bem. Né? Porque a gente tem que suprir aquela expectativa, mas, gente, tá Sim. tudo bem. E aí a família, se ela puder falar que tá lá, quando a pessoa não dá conta, mostrar que tá lá, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Maravilhoso. Gente, então com essa dica da Maíra, a gente encerra a nossa live e nosso papo inclusive de hoje.
Então saibam que a pessoa tem que saber que ela pode dar conta, e se ela não der conta, tudo bem, que a família pode apoiar. Acho que essa mensagem é magnífica. Muitíssimo obrigada pelo papo. Vamos ter outros em breve. Quero deixar o convite para toda segunda-feira vocês estarem com a gente no Inclusão em Ação e no Grupo Mulheres do Brasil. Mas, excepcionalmente, a semana que vem, o nosso papo vai ser no Inclusão em Ação e na página oficial do André Heller, que é um atleta olímpico, e a gente vai falar do atleta no papel, né, do esporte para o cidadão também, na inclusão e tudo isso. Ele topou o nosso papo. Então, a semana que vem a gente vai ter um papo ainda mais inclusivo, ainda mais interessante com atleta olímpico que trabalha com inclusão, trabalha com esporte para o cidadão. Ele é aqui de Campinas também, vai ser bem legal. E a semana que vem o Mulheres do Brasil vai ajudar na divulgação, porque o nosso grupo é delas, mas vai ser na página dele até para a gente ter mais leads, né, gente? A gente precisa aí fazer a Inclusão em Ação acontecer. Sigam nossas redes sociais. Maíra, como que é seu Instagram e seu Facebook para o pessoal te seguir também? É importante falar aí, que eu não escrevi no fim, que eu coloquei nos comentários. O Instagram é Maíra Macei, mas eu quase não uso. Ó, Facebook é o canal. Assim. Aí Tá. é Maíra Chiavinato Macei. S-C-H-I-A-V-I. Na descrição e na chamada da live tem o nome dela e tem o link para a página. Na nossa página Inclusão em Ação tem lá, a Maíra já segue a gente, está lá também. A gente sempre põe o link para as pessoas seguirem. Sigam a gente nas redes, qualquer dúvida, como a gente falou, a gente está à disposição, vamos conversar, vamos bater papo, quem sabe a gente cria esse grupo de apoio entre famílias e pais aí, e pessoas com deficiência que queiram conversar, trocar ideia, e melhorar a convivência, a relação com elas e com o próximo. A gente está aqui para colaborar, tá bom? Muitíssimo obrigada pela audiência, pela presença, boa noite para todos, um beijo enorme. Até a próxima, gente. Obrigadíssimo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Carol.